Seja bem-vindo à 20ª aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine um valor de k de modo que o sistema, que possui duas equações, sendo a primeira x mais 2y igual a 1 e a segunda 3x mais 6y igual a k, seja impossível. Bom, gente, antes de resolver o exercício, vai aqui um recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Bom, agora retornando para a nossa aula. Primeira coisa, lembre-se da aula de classificação de sistemas lineares. E lembre-se que um sistema impossível é aquele sistema que o determinante da matriz incompleta é igual a zero, porém, pelo menos um determinante de uma das incógnitas é diferente de zero. Ou seja, para que o sistema seja impossível, o determinante da matriz incompleta deve ser igual a zero e pelo menos um determinante de uma das incógnitas tem que ser diferente de zero. Bom, o primeiro passo para resolver o exercício vai ser fazer o quê? Construir a matriz incompleta do sistema. Se você se lembrar da aula número 5, onde foi explicada a regra de Cramer, você deve se lembrar que a matriz incompleta do sistema linear ela é construída com os valores dos coeficientes reais. Esses valores são os valores que estão multiplicando as incógnitas das equações lineares que pertencem ao sistema linear. O que isso quer dizer? São os valores que estão vinculados a essas incógnitas. Observe aqui nesse sistema, ó, A1, B1, A2, B2. Esses são os coeficientes. Eles estão vinculados aqui às incógnitas x de cada uma das equações e y de cada uma das equações. O determinante da primeira incógnita, como é que se calcula ele? Simples. Se substitui a primeira coluna da matriz incompleta pelos termos independentes, que são os valores aos quais as equações do sistema estão igualadas. E assim, você consegue calcular o determinante da primeira incógnita. O determinante da segunda incógnita se faz substituindo os valores da segunda coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. Tendo explicado isso, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para resolver este exercício: construir a matriz incompleta. Quais são os coeficientes reais desse sistema? Eu tenho aqui ó, um 1 que multiplica esse x, está vinculado a essa incógnita. O 2 que multiplica esse y, portanto está vinculado a essa incógnita. Então, os elementos que estão na primeira linha da matriz incompleta são o quê? 1 e 2. Na segunda linha, 3 e 6. Próximo passo. Vou calcular o determinante da matriz incompleta. Por quê? Eu preciso que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Caso ele não seja, eu vou ter que fazer algum tipo de alteração nesse sistema, porque esse sistema ele tem que ser impossível. Então, vou calcular o determinante. Elemento primeira linha, primeira coluna, vezes elemento segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 6. Menos elemento primeira linha, segunda coluna, vezes elemento da segunda linha, primeira coluna. Logo, 3 vezes 2. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. Só que eu tenho esse sinal aqui, ó, negativo. Então, vai ficar com 6 menos 6. 6 menos 6, 0. Então, tenho que o determinante é igual a 0. Então, já cumpri o primeiro critério para classificar esse sistema como sendo um sistema impossível. Próximo passo, vou calcular o determinante da primeira incógnita. E para fazer isso, basta substituir os valores da primeira coluna da matriz incompleta pelos valores dos termos independentes. Quais são esses valores? São os valores aos quais as equações do sistema estão igualadas. Logo, 1 e k. Calculando aqui o determinante da primeira incógnita. 1 vezes 6, por quê? Elemento primeira linha, primeira coluna, vezes elemento segunda linha, segunda coluna. Portanto, 1 vezes 6. Menos elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes elemento da segunda linha, primeira coluna. Portanto, 2 vezes k. 1 vezes 6, 6. 2 vezes k, 2k. Tem um sinal negativo, então ele vai distribuir. Por quê? Ele representa que tem menos 1 multiplicando o resultado desse produto. Menos 1 vezes 2k menos 2k. Então, temos que o determinante da primeira incógnita é igual a 6 menos 2k. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, vai aqui um recado para você.
Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Próximo e último passo. Vou isolar K. Para isso, eu devo lembrar que o meu determinante aqui da minha primeira incógnita, que é igual a 6 menos 2K, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque que para um sistema ser impossível, pelo menos o determinante de uma das incógnitas tem que ser diferente de zero. Então, como eu já calculei o determinante da primeira incógnita, eu vou estabelecer essa relação com este valor. Então, tem 6 menos 2K diferente de zero. Vou isolar o valor de K. Aí você diz, isso é fácil. Para isolar K, é só jogar 6 para o outro lado, depois dividir por menos 2. Realmente, só que, na verdade, você não joga valores de um lado para o outro, quando você tem uma equação ou quando você tem uma inequação. O que você faz são operações matemáticas que vão isolando os valores. E eu vou demonstrar aqui as operações que são feitas. Por quê? Porque é importante você saber aplicar essas operações, por mais simples que elas sejam, porque quando você estiver trabalhando com exercícios às vezes que são mais complexos, o conceito aqui pode te ajudar. Então vamos lá. Lembre-se, você não passa valor de um lado para o outro. Você vai realizar operações para eliminar esses valores, para fazer com que os valores que estejam de um lado estejam presentes do outro. Dessa forma, eu tenho 6 aqui. Eu tenho que eliminar esse 6. Só que para eliminar esse 6 que está do lado esquerdo, eu vou ter que subtrair 6. Só que se eu colocar aqui menos 6, eu vou ter que colocar do outro lado também. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Então, eu vou ficar com 6 menos 6, 0. Menos 2K mais 0, menos 2K. 0 menos 6, menos 6. Então, tenho menos 2K diferente de menos 6. Então, observe. Você não joga o 6 para o outro lado e inverte sinal. O que você faz é isso aqui. Só que na escola, no geral, né, você aprende que basta você jogar de um lado para o outro, porque isso é simplesmente para pular uma etapa. Porque muitas vezes os professores veem isso aqui como sendo algo desnecessário. Não é necessário ensinar dessa forma aqui. Não é necessário ensinar que, na verdade, você não pega valores e joga de um lado para o outro. Agora, por que eu estou fazendo? Novamente, porque o raciocínio é que importa. Porque esse raciocínio pode ser aplicado quando você estiver aí resolvendo exercícios mais difíceis. Às vezes você pode estar com uma relação de desigualdade ou com uma inequação e você pode estar encurralado sem conseguir resolver. Mas se você usar esse tipo de raciocínio, calma aí. Se eu jogar um valor aqui para eliminar uma coisa que eu quero eliminar que está do lado esquerdo, eu vou jogar aqui também do lado direito, porque por regra, tudo que eu fizer de um lado tem que fazer do outro. Tudo que eu acrescentar de um lado tem que acrescentar do outro. Toda operação que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Esse tipo de raciocínio pode auxiliar. Então, próximo passo. Tem que isolar K. O que eu vou fazer? Vou dividir ambos os lados por menos 2, porque tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Se eu dividir menos 2K por menos 2, eu tenho que dividir menos 6 por menos 2. Então, menos 2K dividido por menos 2 dá 1. 1 vezes K, K. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3 positivos. Com isso, eu posso afirmar que para esse sistema ser um sistema impossível, K tem que ser diferente de 3. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.